Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre uma curiosidade do fim de semana que foi a formação utilizada pela Atalanta. Quantas e quantas vezes a Atalanta já não foi assunto por aqui para a gente falar sobre um time que tem uma forma de jogar muito bem definida, que tem um ataque empolgante ao longo dos últimos anos, que fez duas belas campanhas na Champions, foi eliminado, é verdade, na última semana pelo Real Madrid nas oitavas dessa edição, mas segue sendo um time que está brigando por vaga na próxima. Só que a grande curiosidade é olhar para esse jogo do domingo, a vitória da Atalanta para cima do Hellas Verona, e diante do Verona a gente viu uma Atalanta saindo de um dos aspectos que a gente pode considerar como base do desenho, do funcionamento, que é o trio de zaga. Independentemente dos nomes, o Gasperini geralmente, quase 100% das vezes, trabalha com o sistema partindo dos três zagueiros. É verdade, a gente pode falar sobre os zagueiros que têm funções e atacam quase como se fossem laterais. Quase. Mas o desenho geralmente tem três zagueiros. Independentemente do nome escalado, independentemente da característica dos outros componentes, a gente já viu diferentes formações do meio, pode ser um meia encostando em dois atacantes, dois meias encostando em um atacante, pode mudar bastante, mas o trio de zaga geralmente não mudava. E dessa vez a gente viu uma Atalanta jogando com uma linha com quatro, o que é bem raro, né? E foge um pouco até dos parâmetros muitas vezes usados. Geralmente é mais para os times que encaixam mais especificamente a marcação, como a Atalanta faz. Geralmente a gente vê maior facilidade para esse tipo de encaixe a partir do sistema com três zagueiros, mas ele pode acontecer numa linha com quatro também. E a Atalanta, que tem essa característica, né, marcação mais agressiva e tudo, encaixada, vários duelos bem definidos individualmente falando, dessa vez jogou com quatro. E um outro detalhe interessante nessa linha com quatro, eram quatro zagueiros. E aí a gente mais uma vez fala sobre aquela história que eu adoro bater nessa tecla porque é algo que sempre me incomoda, a questão de ficar contando o jogador pela posição base dele. Então vai falar, tal time jogou com 500 volantes, com 5, com 6, com 4, com 3, como se isso por si só fosse definir. É uma estratégia defensiva, uma estratégia ofensiva. A Atalanta teve quatro zagueiros escalados. Não jogaram os quatro como zagueiros. Dois foram laterais, dois foram zagueiros de fato. Agora, entrar em campo com quatro zagueiros, ainda que com dois deles jogando como laterais, faz essa estratégia ser necessariamente defensiva? Não. O time pode continuar sendo ofensivo, mesmo jogando com mais zagueiros, com mais laterais, com mais volantes, tanto faz. É só uma questão de identificar dentro de campo qual é a função, a missão de cada um dentro da estratégia coletiva. Ao olhar para esse desenho dos quatro atrás, a gente pode tentar enxergar dois motivos, né? A ausência de alas. Os alas titulares da Atalanta eram desfalques. Gosens, ala titular pela esquerda, e o Hateboer, que já está machucado aí nessas últimas semanas, ala titular pela direita. O Meili ficou no banco, entrou inclusive durante a partida, que vem sendo a alternativa ao Hateboer na ala pela direita. Então, o Gasperini até poderia ter utilizado de novo um sistema com três zagueiros. Mas o outro aspecto, além dos desfalques, dos problemas nas alas, é pensar no encaixe com o adversário. O Verona é um dos times mais físicos da liga italiana, no sentido de duelos aéreos, de disputas usando o corpo, de usar ligações mais diretas, de ganhar essas batalhas muitas vezes na primeira bola. Então a Atalanta conseguiu encaixar a marcação no centro do campo a partir de uma linha com quatro na defesa que tinha jogadores com estatura e que poderiam batalhar, brigar por esses duelos, mesmo que o jogo fosse um pouco mais direto. Então, diante disso tudo, a gente viu a Atalanta com Tolói na lateral direita, com Romero e Palomino formando a dupla de zaga, com Jim City na lateral esquerda. Os laterais, naturalmente pelos lados, né, mas os laterais eram os caras que batiam de frente com os alas do Verona. Alas que tentariam ficar mais espetados no momento ofensivo, então eles bateriam pelo lado que o time estivesse atacando, bateria com o lateral. Mas por dentro é que vinha toda a consequência de jogar com linha com quatro nesse caso. Por quê? O Verona jogando com três zagueiros, dois volantes, dois alas, dois meias e um atacante, mas a Atalanta encaixava de formas diferentes para os dois meias que encostam no Lasanha. O Lasanha era o 9 do Verona, à esquerda, Zaccagni, à direita, Barak. Então, o Derrum era o volante pelo lado esquerdo, nesse 4-2-3-1 da Atalanta. Até estranho falar em 4-2-3-1 da Atalanta, mas foi esse o desenho da Atalanta no jogo. O Derrum ficava como volante pela esquerda, que encaixava individualmente no Barak. Então esse era um duelo. Derrum no Barak. Do outro lado, não era o Freuler quem ficava na marcação específica ao Zaccagni. O Romero saía no Zaccagni. Então o Romero, o zagueiro pela direita, saía para fazer esse duelo, deixando o Palomino mais
diretamente encarregado do Lasanha, além do lateral do lado que não estivesse sendo atacado. Então, se o ataque está pelo lado ali do Zaccagni, Romero vai sair nele. Provavelmente o Tolói tá batendo de frente com o lateral, com o ala, nesse caso, né? Faraoni de um lado, de Marco do outro, o Lazovic entrou depois também. Então, o lateral sai para bater no ala, o Romero sai para bater no Zaccagni, que é esse meia de chegada, o segundo atacante nesse caso praticamente. O De Ron segue do outro lado no Barak. E nesse caso, o Palomino vai ter a ajuda do zagueiro que fecha por aquele lado. No caso, o Djimsich, ajudando a fazer uma cobertura por esse lado, diante do Kevin Lasanha. Então, assim funcionava esse sistema defensivo da Atalanta. Eu falei que o Freuler não ficava no Zaccagni, que quem saía no Zaccagni geralmente era o zagueiro pela direita, o Romero, que geralmente é o zagueiro central do trio convencional de zaga da Atalanta. O Freuler subia para pressionar. Então, no momento sem bola da Atalanta, quem subia para pressionar era o Freuler indo pressionar o Miguel Veloso, o volante pela esquerda do Verona. Pelo outro lado do campo, o Pessina, né, como o meia central, o Pessina era o meia central do 4-2-3-1. Mas como o Freuler subia mais, ele acabava marcando um dos volantes. O Freuler sobe e bate no Miguel Veloso. Quem já está ali próximo dele é justamente o Pessina, que vai bater na saída de bola também do outro volante, o Tameze, no caso o outro volante do Verona. E os meias abertos, Malinovski e Miranchuk. Esses marcam, esses fecham a saída de bola do time do Verona, seja com o zagueiro para pressionar, no momento que quiser subir para pressionar, pode ter esses três, né, os meias abertos mais o Zapata, batendo nos três zagueiros do Verona. O Verona não é um time que vai tentar elaborar tanto a saída de bola desde a defesa, então não era um jogo em que a Atalanta ficaria lá em cima para pressionar e sufocar por muito tempo. O Verona estica mais rapidamente a bola. Então a Atalanta acabou pressionando de uma outra forma, distribuindo as peças de uma outra forma, funcionando a partir de uma linha com 4, que é algo bastante atípico, e para completar, também buscava muito mais vezes, de uma forma muito mais direta, o papel do Duvan Zapata como o 9, como a referência, como o alvo para o pivô, para receber essa bola, para incomodar, girar para cima do zagueiro. Geralmente a Atalanta jogando com uma dupla de ataque, tem o Zapata atacando muito o espaço entre zagueiro e lateral, né? Tentando tirar o zagueiro de posição, tentando carregar o zagueiro para fora da faixa central ali do campo, usando o físico para girar. Então, diante dos laterais, o Zapata geralmente usa o corpo para ganhar as disputas. Diante do zagueiro, ele usa a agilidade para girar. Geralmente o Zapata faz muito isso, né? Seja como atacante pela direita ou atacante pela esquerda. O que varia também, né? Quando é Zapata e Ilicic, o Ilicic fica à direita, o Zapata à esquerda. Quando é o Muriel, muitas vezes eles invertem. Enfim, são diferentes encaixes. Mas acho que o ponto mais curioso disso tudo foi ver a Atalanta jogar com linha com 4, o que é raro, e ver uma linha com 4 formada por 4 zagueiros funcionando diante dessa estratégia específica para esse jogo. Não foi a Atalanta dos alas passando, nem foi a Atalanta dos laterais se mandando tanto assim, poderia, porque a gente já viu, o Djimsich faz muito esse papel de se projetar pela esquerda, o Tolói mais ainda pela direita, como zagueiros no trio convencional. Então eles poderiam ser laterais até mais ofensivos. Só que como não era um jogo de posses tão longas assim, os dois times tentavam ser mais diretos, então isso acabou nem acontecendo tantas vezes ao longo da partida. Enfim, era a curiosidade para esse domingo aqui para falar sobre algo mais específico, que foi essa variação da Atalanta. Vem aí uma semana de data FIFA, tem bastante coisa para falar sobre data FIFA, tem Europeu Sub-21 tendo a fase de grupos, tem eliminatórias também, eu quero saber aí de vocês também, sugestões, coisas para ficar de olho, o que vocês querem que seja assunto aqui, ainda vou ver se tem mais algum vídeo para de repente postar na segunda sobre os jogos desse domingo, mas enfim, vem uma semana aí de data FIFA, tem bastante assunto saindo das ligas, falando sobre futebol de seleções pra gente abordar aqui no canal. Um abraço, se inscreva aí, deixa a curtida no vídeo, o comentário com a sugestão também, até a próxima.